O ex-presidente Bolsonaro, ele foi um dos alvos de busca e apreensão. Tudo isso aconteceu ontem pela manhã. Tudo foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na operação, 6 pessoas foram presas, entre elas o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro e também era braço direito ali nos trabalhos. A investigação apura o esquema de fraude envolvendo o cartão de vacinas do ex-presidente e da filha dele de 12 anos. Tanto a Polícia Federal quanto o Supremo Tribunal Federal citam que Bolsonaro sabia da suposta falsificação dos dados. A fraude teria ocorrido para que o ex-presidente e a filha dele pudessem entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, país que exige a imunização completa. O ministro Moraes citou a efetiva existência de uma organização criminosa articulada com divisão de tarefas. Entre os crimes estão falsidade ideológica, peculato eletrônico, infração de medida sanitária preventiva e associação criminosa. A investigação mostra que o certificado de vacinação de Bolsonaro foi emitido dentro do Palácio do Planalto no dia 22 de dezembro, um dia depois da inserção dos dados supostamente falsos. Bolsonaro viajou 8 dias depois, em 30 de dezembro, ainda na condição de presidente da República. No caso do comprovante em nome da filha de 12 anos, o documento foi baixado em inglês um dia antes dela embarcar para os Estados Unidos. Apesar aí de todos os indícios, Bolsonaro negou que tenha tomado vacina e se disse surpreso com a operação. Vamos ouvir um trecho de entrevistas de ontem do ex-presidente Bolsonaro. Eu repito, não fui vacinado, decisão pessoal minha, tá? Principalmente eu posso ler aí a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen, está documentado. E a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso, uma busca e apreensão. Todo mundo é igual, né? Todo mundo, cidadão é igual. Vai fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato, foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também. Okay? E ela foi vacinada? Foi vacinada nos Estados Unidos, eu não sei a data certa, acho que foi 21. No tocante à fraude, da minha parte, zero. Às vezes que eu viajei pelo mundo, se eu não me engano, uma vez foi para a Itália, se eu não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria, né, se era exigida a vacina. Ele fala sim, eu não lembro se foi a Itália. Daí eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial que estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então, não existe fraude da minha parte, né, no tocante a isso. E você pode ver, sempre tem um fato novo. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48. A Polícia Federal agora tem 60 dias para produzir um relatório preliminar sobre essa investigação. O prazo foi estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, que também mandou a Polícia Federal ouvir os investigados e os profissionais de saúde que seriam supostos aplicadores das doses de vacina no ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, como eu falei, o Bolsonaro sabia de toda essa situação. Eu vou começar com quem, Rafael? Tinha que ser. O Alexandre de Moraes, mais uma vez sendo protagonista aí de um esquema, né? Operação. Mas é óbvio que tem que ser investigado. Se há indícios, tem que ser sim busca e apreensão. Até porque hoje o ex-presidente Bolsonaro é um cidadão comum, não tem nada que possa, né, barrar qualquer tipo de investigação. Mas o que eu acho realmente meio estranho é o próprio Supremo Tribunal, Tribunal Federal, sendo que o próprio ex-presidente não tem um foro privilegiado, né? Isso realmente causa estranheza. E o mais interessante de tudo, por exemplo, aqui na notícia da revista Veja, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou, ou seja, na quarta-feira, que fosse, então, tido a apreensão também de armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos. A Polícia Federal, os agentes, no entanto, recolheram o celular, mas não procuraram armas nem o passaporte por conta de um motivo, que a apreensão não era de interesse da investigação. Então, de todos os jeitos, já tentaram por conta das joias, todas foram devolvidas.
né? Outras questões relacionadas ao próprio governo, né, do Bolsonaro, enfim, tentaram, urnas eletrônicas e não sei o que, discursos, tentaram pegar o Bolsonaro. Agora, por conta de um cartãozinho de vacina, claro, vão pegar, óbvio, uma coisa que foi possivelmente falsificada. E vão pegar agora o Bolsonaro por conta disso. Mas o problema de tudo é quando nós nos esquecemos dos grandes esquemas que ocorreram no nosso Brasil, que hoje dá a liberdade, inclusive a presidência, para um ex-presidiário, né? Onde tivemos mensalão, renúncia do Palocci, lembra? O esquema, o escândalo que aconteceu na época, lá em 2006, prisão da cúpula em 2012 lá, né? José Dirceu, José Genuíno, isso ninguém fala nada, né? Falou-se, o esquema, grande esquema. Agora um cartão de vacina realmente tem que ser investigado o ex-presidente. Opa, vai ser inelegível por conta disso? Não sei, mas quem está hoje dando a canetada, como sempre, né? Nos últimos anos aí, é o grande Alexandre de Moraes. Tá aí, mais uma falácia do Supremo Tribunal Federal. Professor Jorge. O ministro Alexandre de Moraes não está para brincadeiras, isso fica muito claro. O que era brincadeira era se o Bolsonaro tomou ou não a vacina contra a Covid, era uma curiosidade, não é isso? Uma dúvida, mas deixou de ser uma brincadeira para ser objeto de uma investigação da justiça e da polícia. O fato está aí muito, muito claro. E aí se comprovaram que documentos foram impressos para logo, na seguida, foram apagados lá no sistema do Ministério da Saúde. Claro, apaga as provas, né? Ninguém fica sabendo, mas toda atuação em um sistema informático deixa suas sólidas pistas. Agora, se comprovada as suspeitas, e aí o princípio da inocência está muito claro, que Bolsonaro não só atentou contra a saúde, mas também cometeu falsidade ideológica. E o senhor e a presunção de inocência? Cid, mas a presunção de inocência? O porque senhor acabou ele de falar da foi o presunção de inocência, o senhor está acusando... O tenente-coronel, né, é Mauro Cid, também foi o presunção de inocência envolvido na questão das joias. Né? E todo indica que ele já havia sido, Mauro Cid, informado de que estava extrapolando a sua função, né? Uma função que teria a ação de colaborar dentro da lei, mas tudo indica, pelos dados que estão presentes aí, tanto na investigação das joias, como agora essa situação do comprovante da vacina, que ele realmente extrapolou. E um detalhe que aceda mais, ou que adensa mais a situação, é essa transcrição de uma relação entre ele e um outro sujeito lá do Rio de Janeiro, em que entra o caso Marielles. Então, estamos frente a algo que se está começando a abrir e investigar. E as administrações passadas foram investigadas, pagaram suas contas, e as administrações que estão terminando agora serão investigadas e terão que pagar as suas contas. Ponto final. Olhar para o retrovisor, a justiça já foi, agora olhemos para frente, a justiça será. Fernando Tupan, 2 minutos para você falar aí dessa ação contra o presidente Bolsonaro, contra também os seus auxiliares, apreensão dos telefones, aí tudo sobre a questão de uma suposta falsificação do comprovante de vacinas. Paulo Caetano, eu fiquei abismado. Antigamente, a pessoa era presa por roubar, por desviar dinheiro público, como aconteceu no governo PT, por coisas que mereciam mesmo punição. Mas a pessoa decidir não tomar vacina e ficar criando caso. Veja só, o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e o governo americano já falou que o Bolsonaro não precisava da vacina para entrar nos Estados Unidos. Então, todo esse discurso aí, a gente está acreditando que é para desviar a atenção do brasileiro com relação à CPI, à lei da mordaça, à lei da censura, ou à lei da fake news, que quer calar o brasileiro, que não vai poder mais falar de alguns capítulos da Bíblia. É isso que esse pessoal quer. Eles querem desviar a atenção para ver se conseguem votar e aprovam isso. Mas isso não vai acontecer, porque ninguém quer isso. O brasileiro não quer, o Google não quer,
O pessoal de esquerda de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais não quer também. Então, isso só tem interesse para o governo para tentar desestabilizar uma futura candidatura de Jair Bolsonaro. Mas o Lula esse pessoal é tão trouxa, quanto mais fazem contra o Bolsonaro, mais ele cresce. O exemplo do Lula, o Lula cresceu porque se ficou falando na imprensa todo o tempo que ele estava preso, inventando acampamento Lula livre. Façam qualquer coisa, prendam o Bolsonaro, que você vai ver que o povão vai para a rua e vai ficar estranho o Paulo Caetano, e vai dar muita confusão, e os ministros do STF vão voltar a serem vaiados e perseguidos em voos. Pode acreditar nisso, Paulo Caetano. Vamos lá. Ângelo Rigon, sua vez. Vai. Se isso tudo fosse um filme, ia chamar-se, no mínimo, A Vergonha 2, ou A Vergonha Continua, parte 2, alguma coisa assim. A trilha sonora, ou ia ser chama lá, eu falei que o senhor? Do Mundo Bita? Não, Bom dia. Não, do João Penck e seus miquinhos amestrados, que é Lágrimas de Crocodilo, ou seria o Chorão, não é? Chorão, mimimi, sei lá, ou teria outro nome. Mas esse cartãozinho, como um e outro falou aqui, não vou falar o nome, senão vai pedir para a resposta. Mas foi o cartãozinho de vacina. Esse cartãozinho de vacina matou mais de 700 mil pessoas. Só que me faltava. Olha mesmo. só o que foram cartãozinho, mexer. A falta de cartãozinho. respeito, de novo, com o ser humano, com a vida humana. E hoje, abrindo... ontem o STF abriu o sigilo do processo. Vocês vão ter coisa de arrepiar. É pior que novela mexicana, daquelas que cada dia é uma coisa diferente. E hoje, por exemplo, na manchete do jornal O Globo, está lá que o Bolsonaro foi informado que a próxima casa a cair é do caso do Bolsonaro, porque o MP conseguiu comprovar o esquema de rachadinha. As notícias não são boas, mas a questão da inelegibilidade, Kim, é o seguinte: quem decide é o TSE, não é o STF. STF está em cima de uma coisinha só, dos vários processos, que quem provocou não foi eu, nem você, nem o Paulo. Quem provocou foi um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, que nos envergonhou enquanto no mandato e está nos envergonhando agora que deixou... Quem é o mesmo relator? Quem é o mesmo ministro do STF que está julgando esse caso? Quem é o mesmo que está pedindo investigação? É o presidente do TSE. É o presidente do TSE. O Alexandre de Moraes é o grande. Tudo que relaciona Bolsonaro, em contrapartida existe o Alexandre de Moraes. Isso é muito estranho. Mas ninguém pondera isso, né? A justiça. Posso? A Polícia Federal abriu... E reitero, quando arde do nosso, é contra. Posso? Aguinaldo Vieira, vamos conversar agora, nós dois, pessoas adultas, equilibradas, distintas e equilibradas. É muito sério o que eu vou dizer aqui agora. É por isso que vocês ocupam as cabeças da mesa. Fora de brincadeira. Eu tô aqui ouvindo todo mundo falar, e aí calhou esse momento de eu ter que conversar com você obrigatoriamente. Fernando Collor de Mello, o Rigon usou a palavra envergonhou, nos envergonhou como presidente da República. Lula nos envergonhou no primeiro mandato, porque ele também disse que não sabia de nada e tava aquela merda toda nos primeiros governos de Lula. Nos envergonhou. Aí, Dilma nos envergonhou. Vergonha era assim, não sabia. Nos envergonhou sim. Tanto que foi impeachmentada. Eu tô falando agora. Tanto que foi impeachmentada. Eu não tô no pedido, a fala de ninguém agora. Dilma nos envergonhou sim. Nos envergonhou porque virou um caos esse país. E aí, impeachment. Michel Temer sai da presidência e vai preso. Nos envergonha. O presidente da República sai e vai preso. Quer dizer, impeachmentado, preso, impeachmentado e preso. Agora, nós temos o Bolsonaro. Isso aqui é um modus operandi de um sistema ou, de fato, todos eles só pensam no próprio umbigo quando estão sentados na cadeira de presidente? Porque eu não, de fato, Aguinaldo, eu não quero saber de ideologia agora. Eu quero saber de alguém que sente na cadeira de presidente e pense na população. Não fique pensando só no que ele acha ou o que ele pensa. As dores alheias é esse o objetivo de quem coloca o nome para disputar a presidência da República do Brasil. Ou estou errado? Acrescentemos aí Fernando Henrique Cardoso, que foi aquela vergonha da sua reeleição, né? O aumento da sua... do seu período
A reeleição, Reeleição, né? né? A reeleição, Foi mas ele bem- que... Exato, que foi descaradamente a compra dos deputados para votar. Então, o período pós-ditadura está nos envergonhando ainda, né? Por isso algumas pessoas até, felizmente ou infelizmente, dizem que no tempo da ditadura era melhor. Mas eu acho, com muita sinceridade, que é pouco para uma investigação dessa magnitude. Também não tenho dúvida de que um ponto no i pode ser a destruição, pode levar o ex-presidente Bolsonaro à prisão, até para colocá-lo par a par no quesito criminal com o atual presidente Lula. Então vão fazer de tudo, vão tentar de corrupção até uma coisa que eu acho boba nesse sentido, uma fraude na carteirinha para entrar nos Estados Unidos de vacinação, né? É claro que não é um perfil de um chefe de Estado fazer algo nesse sentido. E eu acho difícil até os Estados Unidos... o presidente disse, né, que não exigia para chefe de Estado, né, mas os Estados Unidos eles podem ser tudo, mas são muito coerentes e muito independentes de quem seja a pessoa, né? Lá você vê atores, atrizes, jogadores de futebol americano envolvidos com casos criminais, são presos sem distinção, não tem se é famoso ou não, se é chefe de Estado ou não. Eu acredito que o presidente vai ter problema nesses próximos dias, longos dias, porque tem um grupo que quer vê-lo na cadeia e também com seus assessores, né? Não, as questões políticas, né, os Estados direitos Unidos- políticos cassados, para que ele não Inexigibilidade. possa... O TSE se encarrega que tem um monte de coisa lá. Vamos O lá. Alexandre de Moraes é do TSE. 8 horas, Vou colocar nos 8 e Estados Unidos o 4, que ele 8 e fez dá 10 anos de cadeia, tá? 8 horas e 4 minutos.